Olá, turma. Estamos hoje aqui para tratar com vocês de alguns conceitos iniciais sobre qualidade, para facilitar os encaminhamentos dos estudos de vocês sobre esse conteúdo. A princípio, o que a gente precisa entender é que todos nós temos alguma noção, ou já utilizamos essa coisa de dizer que algo tem ou não tem qualidade, né? Se nós pararmos para refletir de forma mais objetiva dos momentos que nós usamos isso, é muito mais fácil a gente apontar isso quando algo se destaca muito positivamente ou muito negativamente, né? Tal coisa quebrou de forma muito fácil, por isso não tem qualidade nenhuma, ou algo é tão resistente e vendeu aquela, tão diferente dos demais que vendeu aquela ideia de ter uma qualidade superior. Bom, todo mundo deve ter na cabeça aí algum produto, né, ou alguma marca que para si parece que ela tem mais qualidade, né? Ou algum serviço que ele é feito com qualidade, né? E ao mesmo tempo todo mundo deve ter aí tido já alguma experiência com algum serviço ou com algum produto que não pareceu ter qualidade, certo? Então é algo razoavelmente normal para todos, certo? É termos esse tipo de acontecimento na vida. Bom, e por isso existe a ideia de que todos têm noção do que de qualidade, seja ela uma noção correta ou não. Se a gente for ao pé da letra, né, do significado de qualidade, certo? Qualidade é algo que tem uma característica particular, boa ou má, de coisa ou pessoa, certo? É um atributo que designa uma característica boa de algo ou de alguém, certo? Uma virtude ou bom. Fulano tem determinadas qualidades, certo? Então é como se fossem determinadas virtudes que fazem com que destacam aquele sujeito, né? Por destacar aquele sujeito, existe a ideia aí de ser um traço distintivo ou aquilo que diferencia alguém dos demais, que apresenta ter aí uma qualidade a mais do que outros, né? Uma bondade superior, uma capacidade de trabalho superior, algo do tipo. E aí vem a ideia de que define a natureza das coisas, né? Então, é no sentido aqui de ser, certo? Ou seja, eu não. É como se a ideia aqui é: eu não estou com qualidade, né? Eu sou com qualidade, eu não sou, né? Essa caneta aqui, esse lápis, ele não está com qualidade. Ou ele é, ou ele não, ou ele tem qualidade, ou ele não tem. Não é um estado momentâneo, é a natureza da coisa, certo? Aqui a gente tem já um problema sério em relação à análise qualitativa de pessoas, né? Porque as pessoas elas mudam muito, ninguém nunca é sempre da mesma forma, né? Existem mudanças aí ao longo da vida, de humor, de temperamento, de posicionamento diante das coisas que vão ocorrendo, que podem fazer com que aquela virtude, aquele atributo, aquela coisa ímpar que a pessoa tem, que o destaque diante dos demais, possa não permanecer em todas as situações, né? Talvez seja diferente da situação de um objeto, que um objeto ele terá aquelas características, independente se é hoje ou daqui a 2 anos. Obviamente que, a não ser que seja uma característica relacionada aí ao próprio desgaste do bem, né? Mas o que é que precisa ficar claro?
que, pelo conceito de qualidade, algo tem qualidade, a qualidade é intrínseca a ele, né? Não é um atributo momentâneo. Fulano está com qualidade hoje, fulano hoje está bonzinho, né? Então, ou tá o tempo todo para aquilo ali o distinguir como uma característica virtuosa, ou aquela qualidade momentânea não o tornará qualificado para classificá-lo sempre assim, né? O que é que a gente precisa compreender? Nessa percepção aqui de ser um atributo, uma característica específica, né? Um traço. Como é que a gente observa se um sofá tem qualidade ou esses atributos todos numa pessoa, ou esses atributos todos num veículo, ou esses atributos todos num celular, ou esses atributos todos no monitor, certo? Que elementos de qualidade que a gente consegue atribuir àquele objeto ali de análise para dizermos se ele tem qualidade ou não, né? Daí a gente vem algumas percepções que nem sempre a qualidade a gente consegue observar de forma direta, né? Então, por exemplo, eu posso observar um determinado objeto, vamos supor um celular, achá-lo a princípio um objeto frágil, certo? Pela sua textura, pela sua finura, né? Alguma coisa do tipo. É, mas aquilo não necessariamente ser verdadeiro. Então, assim, a gente começa a perceber que talvez aquele celular mais fininho, certo? E feito de um material um pouco mais maleável, talvez ele seja até mais resistente do que outro. Então, daí a gente vem, além de nem tudo ser observável de forma direta e simples, há coisas que vendem essa percepção de qualidade sem necessariamente ser. O brasileiro ele tem um hábito muito interessante, é, isso foi feita pesquisa já sobre isso, né? O brasileiro, para o brasileiro, um sabonete de qualidade ou um sabão de qualidade, ele tem que fazer muita espuma. Sabonete que não faz espuma, sabão que não faz espuma, o brasileiro ele entende que ele não tem muita qualidade. E aí o que é que a indústria compreendeu? Bom, então tem que fazer espumar. Ou seja, há coisas que não vendem essa qualidade. E você tenha hoje na composição de alguns desses produtos elementos para fazer espuma, justamente para vender, para ajudar a vender essa ideia de qualidade, certo? Essas coisas que vendem a ideia de qualidade são interpretadas por nós, portanto, vêm recheadas de subjetividade. Então, para algumas pessoas, um celular, certo, com um material mais maleável, que numa queda ele tenha mais, justamente por essa maleabilidade, ele não trinque, talvez para algumas pessoas ele vai interpretar como sendo algo mais frágil. Então, qual é uma das grandes dificuldades que a gente tem com a temática de qualidade? É que você pode ter diferentes formas de atribuir qualidade a um bem, certo? A um objeto. Dessas diferentes formas, a gente não consegue colocar todas essas diferentes formas no mesmo objeto. Então, eu vou querer que o carro seja muito rápido, muito resistente, caiba muita gente dentro, fácil de estacionar, econômico. Quer dizer, eu não consigo colocar todas as características, todos os atributos de qualidade no mesmo item, no mesmo momento. E, além disso, quando se coloca algumas dessas características,
elas ainda podem ser interpretadas de uma forma muito subjetiva que talvez não reflita aquilo que eu quis colocar, certo? Então, vender a ideia de qualidade não é uma ideia das mais simples, certo? Aqui eu coloquei dois sofás, né, para ilustrar aqui o exemplo anterior. Um sofá, digamos assim, mais clássico e um sofá mais moderno, né? Provavelmente esse sofá mais clássico, à sua época, ele era algo confortabilíssimo, que vendia uma ideia de design fantástico, certo? E talvez aí um objeto de desejo, certo? Das classes dominantes à época. Hoje em dia, quando você olha para os sofás mais do padrão atual, se a gente for parar para pensar em atributos como conforto, talvez aí a grande maioria vai imaginar que os sofás mais modernos sejam mais confortáveis, certo? Que os sofás mais modernos, por exemplo, te deem mais possibilidade de ver TV. Provavelmente isso é verdade, até mesmo porque na época desse primeiro sofá aí não existia televisão. Então, basicamente, o pessoal se sentava nele para conversar, e não para se deitar, certo? Hoje em dia o sofá é para a gente se deitar, para assistir filme, para ver TV, para almoçar, para jantar, para lanchar, para dormir, certo? Então os sofás foram ganhando muita atribuição ao longo do tempo e o design teve que acompanhar essas novas atribuições do sofá, né? É por isso que é difícil dizer que o sofá mais antigo tem menos qualidade do que o sofá novo, porque na realidade o sofá antigo ele cumpria muito bem o seu papel, que era um local para você sentar confortavelmente. Talvez esse sofá mais amplo ele seja muito bom para deitar, mas talvez para sentar já não seja tão bom assim, certo? Então, o que é que eu quis trazer com esse exemplo? É que você pode ter as mudanças de atributos de qualidade ao longo do tempo, que também podem mudar o mesmo produto, mas ao longo do tempo, em função da sua usabilidade, do desejo de mercado e etc., os próprios atributos de qualidade de um e do outro vão mudando com o passar do tempo. É, Você pode classificar qualquer coisa, né, de qualidade, pode dizer que uma pessoa tem qualidade, que um produto tem qualidade, que um serviço tem qualidade. E aí o que a gente recomenda, pessoal, para aqui a nível de melhorar nosso linguajar, é que ao invés de nós dizermos assim, sofá tal tem muita qualidade, talvez fosse mais justo apontar aquela característica que nos definiu a qualidade. Então, por exemplo, a qualidade do tecido ou a qualidade do design, foi um design que lhe chamou a atenção, que você achou bonito. Foi a qualidade da ergonomia, ou seja, você fica um montão de tempo nele e não dói sua coluna, certo? É uma característica importante. Ele tem uma qualidade, um determinado produto, ele tem uma qualidade de áudio, ele tem uma qualidade de captação de imagem, ele tem uma qualidade. Então, dificilmente a gente consegue se dizer o seguinte, que celular tal é um celular com qualidade. Hoje em dia, a diferença dos celulares existe muito, mas cada vez elas se aproximam cada vez mais, né? Então, até para se fazer análise qualitativa desse tipo de produto, você é obrigado hoje a analisar diversos critérios, câmera, capacidade de carga, tempo de bateria, zoom, certo? Você tem que ir atrás de uma quantidade enorme de características que a junção dessas características é que vão te dar a sensação de um produto ter mais ou menos qualidade que outros. Note, se você usa um telefone, por exemplo,
para fazer muitas gravações, a qualidade da câmera de captação de áudio é muito importante, né? Já se você usa basicamente para chamadas, para mandar mensagem, você não é muito de tirar foto nem nada, pouco importa se ele vem com duas câmeras, 3, 4, 5, 10, se a câmera frontal é de que tamanho, né? Então, perceba que a noção de qualidade de um para outro talvez seja muito diferente, não por causa do produto em si, mas porque tudo que aquele produto traz não atinge a demanda de quem está fazendo aquela análise, certo? Então, daí tiramos que essa percepção de qualidade ela deriva muito mais de quem está observando, muitas vezes, do que do produto em si, certo? Então, fica essa observação sobre quando vermos qualidade, o que é que a gente precisa ver. E, por fim, a gente tem aqui algumas visões, né, de qualidade. Tem o que a gente chama de visão objetiva, ou seja, é aquilo que propriedades que você percebe muito de cara, sem ter que fazer muita interpretação, né? Então, eu consigo olhar uma garrafa e perceber, por exemplo, o nível de transparência dela, né? Eu olho, por exemplo, um suco e a coisa que mais me chama a atenção, a princípio, não vai ser sabor, porque eu não experimentei ainda, mas vai ser a cor. Então, se você estiver montando algo nesse sentido, precisa perceber que a cor, não só o sabor, chama a atenção. Ah, mas o suco que eu vou fabricar aqui é o mais saboroso. Mas se a cor não for atrativa, talvez tenhamos problemas. Por quê? Porque aí a cor, por exemplo, é muito mais objetiva do que o sabor. Porque a cor você olha e você já vê logo de cara. O sabor é uma segunda, é um elemento mais subjetivo de uma segunda fase posterior, né? Então, assim, é você compreender que há qualidades, certo? Ou características ou atributos que eles são vendidos de uma forma muito direta e objetiva, sem eu ter que fazer muita interpretação, certo? É, e vai ter características de qualidade, muitas vezes que eu quero vender, que ela vai passar por um aspecto de percepção, de interpretação de terceiros. E aí mora um dos problemas, certo, da gente poder tentar vender essa qualidade, certo, da mesma forma para todo mundo, o que é praticamente impossível, certo? Então, assim, nesse nosso primeiro encontro, né, essa primeira visão que eu queria trazer para vocês sobre a temática de qualidade, certo? Abraço forte e até nosso próximo vídeo.